Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Igreja, com a paz do Senhor. Amém. A presença de Deus está nos Glória. Me sinto honrado de estar aqui nessa noite para trazer a palavra de Deus. Agradeço ao pastor Flávio, dar um abraço ao pastor Daniel, todos os pastores e irmãos da nossa igreja. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, Renata, Matheus, Emanuel, William, que estão comigo nessa noite aqui. E quero dividir com vocês a palavra do Senhor. Me deram um tempo. O tema é forte. Como ser um homem segundo o coração de Deus. Papai. Já deu para sentir que os homens aqui na frente Obrigado. estavam concordados. Apesar da palavra ser direcionada, parte dela para os homens de valor, amém? Glória a Deus. Está precisando entrar mais no tempo. Essa palavra ser direcionada para homens de valor, Amém. mas aqui nós estamos como família, amém? Aleluia. Nós temos mulheres sábias aqui. Eita glória. As mulheres sábias. Nós temos filhos e filhas obedientes ao Senhor. Olha. Os bebês também. Mas o mais importante nisso tudo é que aquilo que Deus tem a ministrar aos nossos corações, como Ele falou comigo essa semana. Nós saímos de Vila Velha, vimos. William, volta ali. Estamos clamando a Deus para aqui. Aqui em Jacaraí, aqui é tranquilo, né? Não enche. Vila Velha é um desafio. Mas o mesmo Deus que nos trouxe na paz e na graça vai nos levar. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13. Vocês colocam também a projeção aqui? Não, né? 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Todos acharam? Amém. Diz assim o texto: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Versículo 14: Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si o homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vai sentar no seu lugar. Obrigado, Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua doce e santa presença neste lugar. Abra nossa mente e nosso coração, traga a nossa mente cativa aquilo que o Senhor tem a ministrar da tua palavra, que possa encontrar os nossos corações sedentos. Queremos aprender um pouco mais do Senhor e queremos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai ministrar nesta noite. Nós estamos na tua total dependência. Usa a minha vida, Senhor, com poder, com unção, com autoridade e sabedoria. E que toda honra, toda glória e todo louvor seja dada a ti. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quando nós ouvimos segundo o coração de Deus, e aí eu busquei algo, Deus, mas o que é segundo o coração de Deus? Então eu preciso conhecer o coração de Deus. E aí eu parei para meditar. E eu queria compartilhar com os irmãos
algumas características e qualidades imutáveis que pertencem ao coração de Deus. Quem quer conhecer o coração de Deus nessa noite? Aleluia. Alguns atributos só pertencem a Ele. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é onisciente, Ele sabe tudo que eu e você estamos pensando nesse exato momento. Deixe as suas preocupações na mão dele, se você entrar na palavra. Aleluia. Ele é onipresente. Mesmo quando nós formos para os nossos lares, Ele estará conosco. Ele é eterno. Glória a Deus. Nosso Deus é eterno. E Ele garantiu para mim e para você também a eternidade. Olha que tremendo. Deus é imutável. Sabe o que significa? Que Ele jamais muda. Nós mudamos, nós falhamos, nós muitas das vezes não fazemos aquilo que Deus quer, mas Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo Deus. Glória a Deus. Obrigado. Agora, algumas outras características sobre o Senhor, sobre o coração de Deus, acho que eu e você podemos buscar. Ele é santo. Glória a Deus. Santo é o nosso Deus. Nem pecado, nem mal, nada existe nele. E nesta noite nós estamos adorando e servindo a esse Deus. Mas Ele diz para mim e para você: sede santos, porque eu sou santo. É fácil ser santo? Não. Sim ou não? É fácil? Mas é possível. É possível? Amém. Se não fosse possível, o Senhor Jesus não teria falado para mim e para você: sede santos, como eu sou santo. Amor ágape. A palavra diz que Ele amou o mundo de tal Maneira. mesmo quando nós não valíamos nada. Que este amor que encha e preenche os nossos corações nessa noite. Olha, eu não sei como cada um entrou aqui nesse momento, mas um Deus sonda os nossos corações, que conhece, que apesar da chuva você veio aqui, não para ouvir o que o homem tem a dizer, mas para ouvir o que a palavra tem a dizer. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais importante do que a espada de dois gumes. E ela preenche o nosso coração. O que você veio buscar de Deus nesta noite? Se você tiver fé e tomar posse da palavra, Deus irá cumprir o teu bem. Ele é amor. Ele é justiça. Quantas injustiças nós vemos no mundo? Quantas atrocidades, quanto feminicídio. No mundo nós não temos uma justiça perfeita, mas o nosso Deus É verdade. Ele é justo. Aleluia. E Ele peleja por mim e por você. Eu e você, nós não estamos sozinhos. Glória a Deus. Deposita a sua causa diante do Senhor, porque Ele é justo. A gente falha nas nossas justiças, porque muitas das vezes nós usamos nosso próprio senso de justiça própria e somos falhos. Mas Ele é a nossa justiça. Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Ele é sábio. Toda a sabedoria foi dada a Ele. Nós podemos buscar a sabedoria? Se nós precisamos de sabedoria, nós podemos buscar a Deus, porque Ele nos dá toda a sabedoria. E o nosso Deus também é muito criativo. Você olhou essa natureza linda, quando você vê a praia, os lugares trilhos, feitos pelo amor do nosso Criador. Então, isso aqui representa as qualidades, os atributos de Deus. O coração de Deus pulsa desta forma. Quando Deus vira e fala que Davi é segundo o coração de Deus
Deus está falando sobre atributos, sobre qualidades morais. E essa palavra agora começa a ser trabalhada para nós, homens, mulheres que estão aqui, jovens, adolescentes. Os atributos que eu e você temos, e Davi tinha isso. O texto que nós acabamos de ler, eu queria só relatar. Alguns aqui conhecem a história de Davi? Aliás, desde pequeno, na história de Davi. O que é interessante? Davi, aos 15 anos de idade. Quem é adolescente aí? 15 anos? 15, 16. Davi, aos 15 anos de idade, o escolheu. A palavra diz que Saul, ele toma uma decisão precipitada. Ele oferece o holocausto a Deus, sendo que a responsabilidade era de Samuel. Aqui eu começo a aprender algo interessante. Nós precisamos respeitar a autoridade de Deus. Sabe o que acontece com Saul? Ele pode arrumar um copo d'água? Aí, dá lá. É bom que faz ginástica nesse canal. Saul faz algo que não era para ele fazer. E aqui eu aprendo algo interessante. Quando Saul estava sob pressão, tinha uma guerra a enfrentar. Samuel ainda não tinha chegado. Os guardas, os soldados começaram a ir embora. Aí na precipitação, Saul toma a decisão de oferecer o holocausto a Deus. Meus irmãos, precisamos aprender a ter paciência. Precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Quando ele toma essa decisão, ele faz algo que não era a responsabilidade dele. E o texto que nós acabamos de ler, Samuel acaba de chegar. E olha o que Saul fez, e melhor, Deus neste momento te rejeitou, porque você fez algo que não era para fazer. Nós precisamos entender que Deus respeita princípios. Nós precisamos respeitar princípios de autoridade. Deus ia garantir para Saul um reino. Era só ele obedecer. A obediência, ela quebra condição. O que ele precisava fazer, ele não fez. E aqui nós vamos trazer também essas lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós precisamos aprender a respeitar. Palavra também para os filhos. Filhos, os seus pais são autoridade. Pais, homens de valor, bem? Glória a Deus. Precisamos exercer a autoridade. O homem de Deus não é aquele que bate na mesa, não é aquele que só recebe o seu salário e entrega e fala assim, está tudo resolvido. Não, o homem de Deus é aquele que primeiro ora. O homem de Deus é aquele que chama a esposa, chama os filhos, vamos conversar, vamos acertar. Porque o nosso lar tem que ter a presença de Deus. Glória a Deus. O primeiro lugar que nós temos que evangelizar e ganhar é a nossa família. Então, homem de valor é aquele que submete a sua vida ao Senhor, à autoridade de Deus. Reconhece que a soberania de Deus é tudo. Eu dependo de Deus a cada dia da minha vida. Você depende de Deus. Nós amamos a nossa família, amém? Amém. Meus irmãos, a sua família não é perfeita. A minha também não. Mas é a sua família. Lute pela sua família. Ore pela sua família. Se dedique. Nunca desista da sua família. Foi essa família que Deus te deu para você amar, para você honrar, para você respeitar. Então, quando Saul toma essa decisão, ele perde esse direito. E agora, Samuel vai à casa de Jessé, 8 irmãos. E o interessante é que, quando os irmãos vão chegando na presença, Samuel olha e fala, opa, esse aqui, altão, forte. E Deus olha. E vai passando cada filho, e eu vejo assim, Samuel ficou um pouco, poxa, cada um está entrando e nem deles.
passa o 7. Essa é uma palavra para mim e para você, irmãos. Aonde Davi estava com 15 anos? Cuidando das ovelhas. Pastor de ovelhas. Chama Samuel para chamar. Mas quando de repente você se sente a pior pessoa, ou você acha que você não tem dom, não tem chamado, eu quero dizer nesta noite que o Senhor manda chamar a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. Deus não olha como o homem vê. Verdade. O homem vê a aparência, Deus vê o coração. Aleluia. Vocês estão entendendo? Coração, atitude, comportamento. É disso que Deus está tratando com a vida de Davi. Deus chama Samuel, recebe e derrama o óleo. Sabe o que a palavra diz? Depois você pode estudar primeira e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 Crônicas, fala toda a biografia de Davi. Eu te sugiro depois você estudar, são ensinamentos tremendos, não dá pra gente passar. Mas aqui você vê algo interessante, que quando Davi recebe essa unção, ele tinha 15 anos de idade. Escuta bem. Depois que ele recebeu a unção, sabe o que aconteceu? Davi já foi virar rei. Davi voltou a cuidar das ovelhas. Deus chama a minha vida e a sua vida. Deus dá um chamado. Deus escolhe. Deus usa. Mas nós precisamos esperar o tempo de Deus. Davi foi assumir o trono com 30 anos de idade. Mas até ele chegar, e aí eu quero compartilhar sobre esses atributos, que é segundo o coração de Deus, que estava na vida de Davi. E que se eu e você nos esforçarmos, nós podemos também buscar esses atributos para a nossa vida. A primeira aqui que me chama a atenção é que quando Davi e quando ele recebeu essa unção de Deus, o texto diz que a unção que estava sobre Saul é retirada. E aqui eu quero chamar uma atenção. Nós precisamos levar muito a sério o dom, a unção e a autoridade que o Senhor nos deu. Precisamos levar a sério, porque Deus nos leva a sério. Acho que a pior coisa que tem é um ser um pouco caiado. É alguém que por fora demonstra ser alguma coisa, mas o seu coração está vazio. E não tem coisa pior, é estar afastado de Deus. Porque se você não prega a palavra com unção, com autoridade, nada acontece. Então, Saul agora, ele ainda era rei, sim ou não? Mas ele não tinha mais a unção e a presença de Deus. O que nós queremos, irmãos? Queremos a unção de Deus sobre a nossa vida, sim ou não? Eu quero a unção de Deus, você quer? Mas nós queremos exercer essa unção, essa autoridade dentro do tempo determinado de Deus. Eu preciso saber que todo dia eu tenho que caminhar. Eu preciso saber que eu vou cuidar de ovelhas durante 15 anos ainda, até Deus me colocar no lugar que Ele quer. O que acontece é que a gente se precipita. Muitas vezes a gente quer estar no lugar, eu quero estar fazendo louvor, eu quero fazer isso, aquilo, outro. Mas a pergunta é, eu estou disposto a pagar o preço que alguém está pagando? Porque nós precisamos entender que o reino de Deus, nós precisamos pagar o preço. Então aqui, aí eu aprendo algo também interessante. Davi se dedicava ao que ele fazia. Você consegue imaginar Davi, pastoreando? E aí, para ele defender o seu rebanho, as ovelhas, dos predadores, quais eram os predadores? A Bíblia fala urso, leão. Ele precisava, qual era a arma que ele tinha? Então imagina, várias vezes Davi, praticando, tarde, e lá, cuidando. O que eu aprendo aqui? Nós precisamos ter dedicação. Ore, busque, se dedique. Lute pela sua família. Seja exemplo.
Fuja da aparência do mal. Obrigado, Cuidado Senhor. com as amizades. Vocês estão entendendo que é um processo. As coisas não vêm da noite para o dia e caem. O anjo não vai entrar aqui e falar assim, toma aqui, não. Mas a primeira coisa que nós temos que mudar é a nossa mente. Essa semana eu ouvi uma palavra sobre isso. Nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa forma de encarar as coisas. E Davi também tinha habilidades. Davi tocava. Davi era um músico, um excelente músico. A palavra para os músicos, se dedica. Só que você tem um dom e talento, se dedique cada vez mais. Para que Deus faça o que fez com Davi. Davi já tinha unção. Davi já tinha autoridade de Deus. O que Deus fez? Permitiu que o espírito mal viesse sobre a vida de Saul. E a única forma de sair aquele espírito mal era alguém que tocava bem para que o espírito maligno saísse. E quem manda o chamar? Davi. Quem Deus vai mandar chamar para cuidar da tua família, meu irmão? Quantas vezes Deus quer que nós sejamos resposta de oração para a nossa família? No trabalho. Ah, pastor, mas eu vivo num ambiente ruim. O ambiente pode ser ruim, mas você tem Deus no impossível. Glória a Deus. E aonde você bota a planta dos seus pés, algo diferente tem que mudar. Porque eu e você carregamos a presença desse Deus todo-poderoso. Davi foi pro carro. E o texto diz assim que tudo que Davi fazia era bem feito. Verdade. Se você está na obra de Deus, meu irmão, não reclame, não murmure, faça, mas faça com amor, faça bem feito. Sabe por quê? Porque quando nós estamos aqui na frente, nós não estamos nos aparecendo, nós estamos representando aquele que é digno de toda a autoridade, aquele que tem toda a autoridade, porque esta palavra é dele. A boca pode ser minha, mas a unção é do Senhor. E esta unção está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele é Deus. Aleluia. Muito obrigado. Davi começa a aparecer. Mas a humildade, que é mais algo, segundo o coração de Deus, fazia parte do caráter de Davi. Precisamos desenvolver essa humildade, irmãos. Deus é tudo em nossas vidas. Aí acontece algo interessante. Numa batalha, vocês já conhecem, aparece quem? Desafiando o exército. Quem? Golias. Pastor, o pessoal está fera aqui nesse nome legal, né? Golias. Escuta bem. 40 dias desafiando o exército de Deus. Interessante que Saul, mesmo sendo alto, forte, guerreiro, e todos os guerreiros ficaram parados, ficaram atemorizados. Nenhum deles tiveram a coragem. E aqui eu aprendo algo interessante. Davi sabia quem era Deus. Davi tinha relacionamento com Deus. Davi falou assim, quem é esse circunciso que desafia? Quem é? Eu vou. Aí eu imagino, os soldados, os irmãos dele. Esse cara é doido. Olha só que ele desafia um gigante. É assim que o mundo olha para mim e para você. Ele tem fé que a porta do emprego vai abrir. Ele tem fé que a esposa vai se converter. Ele tem fé que o esposo vai se converter. Ele tem fé que a cura vai chegar. Nós temos fé. Glória a Deus. É uma cura para o mundo, mas para Deus é poder. É autoridade. Nós cremos nesse Deus do impossível. Davi vira e fala assim, vai na presença de Saul. E aqui eu aprendo algo interessante, que Davi ouve os soldados falando assim, quem derrotar esse gigante, não vai mais pagar imposto, vai receber riqueza. Deus já estava preparando o cenário para que Davi futuramente fosse rei. Davi tinha uma palavra e uma unção. Isso basta para Deus. Meu irmão, se você tem uma palavra e tem uma unção, isso basta para o Senhor. Aleluia! Operando Deus, quem impedirá? Deus tem uma vitória para a nossa vida e para a nossa família. Você só precisa crer.
Davi vira para Saul e fala assim: Saul, meu rei, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai quando apareceu um urso. Quando apareceu um leão, não, mas um leão assim. Eu peguei, parti para cima dele, destruí e matei. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus, existe todo um processo. Para que Davi chegasse a matar o gigante dele, Davi precisava ter experiências com Deus. Às vezes a gente quer alcançar lugares altos, mas Deus está falando: eu quero ver com você. Vence primeiro essa batalha aqui. Mata primeiro um leão. Mata primeiro um urso e vê a minha autoridade. Vê o meu poder, vê a minha unção. Isso deu o quê? Deu fé, certeza. Davi olha nos olhos de Saul e fala assim: ó, eu vou contra esse gigante. Outra lição importante. Saul vira assim: ok, dá o armamento, a armadura para Davi. Como? Né? Gigante, Davi menor. Lição importante aqui. Cada um de nós tem um dom e um chamado. Você não precisa viver as experiências de outras pessoas. É muito legal, né, pastor? Nós contarmos as vitórias de outras pessoas, contarmos as bênçãos, não é bom, irmãos? Mas está na hora de você contar as vitórias da sua vida. Glória a Deus. Está na hora de você contar o que o Senhor está fazendo através de você. Glória a Deus. Os milagres, as maravilhas que Deus vai fazer. Contar os seus testemunhos, as suas experiências. Aleluia. Não dava para carregar. Meu irmão, fica tranquilo. Você não precisa imitar ninguém. Deus nos fez único, mas Ele te deu uma unção de autoridade para fazer o que Ele quer. Então não olhe para as pessoas, olhe para o autor e consumador da nossa fé. Ele te dá unção e autoridade para você fazer a obra dele. Não dá, Ele tira. Ele só pega 5 pedras e tira. Você já conhece o texto? Ele consegue matar o gigante, cortar a cabeça. Neste momento, não só Saul, como todo o povo estava reconhecendo a autoridade de Deus sobre a vida. Aleluia. Eu creio que se eu e você buscarmos o coração de Deus, buscarmos os princípios e os valores eternos, a integridade, a empatia, a coragem, o respeito, a honestidade, a responsabilidade, a humildade, o perdão, a generosidade, a disciplina, a compaixão, o autoconhecimento, a paciência, segundo o coração de Deus. Esses princípios têm que fazer parte da minha vida e da sua vida. Sabe o que acontece? Naquele momento, aí as mulheres cantam, né? Davi, Saul matou milhares. Davi, 10 milhares, muito mais. O que acontece nesse momento no coração de Saul? Entra aquela coisa, ele tinha o amor pela vida de Davi, mas quando Davi foi maior, Saul falou assim: o que falta mais para ele, a não ser o meu rei? E aí dentro dessa história, nós estamos vendo o que Davi foi exercendo como homem segundo o coração de Deus. Saul começa a perseguir Davi de todas as formas para tentar matá-lo. E o texto diz que em 2 momentos, escuta bem, igreja, em 2 momentos, Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. E talvez ele poderia até falar assim: foi defesa. Ninguém está dormindo, está tudo ligado. Legítima defesa. Mas sabe o que Davi fala? Isso serve para mim e para você. Eu jamais tocarei no ungido de Deus. Glória a Deus. Princípio
de autoridade. Ore pelo seu pastor, ore pela liderança, não fale mal, não critique. Se Deus tiver que falar comigo e com você, Ele fala. Mas a nossa responsabilidade é orar, é abençoar. Eu jamais tocaria. Sabe por quê? Porque se Davi ouve os seus soldados e toma essa atitude, ele estaria fazendo igual Saul. Porque o problema de Saul foi que ele parou de ouvir Deus. E isso serve um alerta para mim e para você, irmãos. A gente tem ouvido tantas coisas, mas nós não podemos parar de ouvir o Senhor. E para ouvir o Senhor nós temos que ler a palavra, nós temos que jejuar, nós temos que orar, buscar do alto que vem do Senhor. Porque senão nós vamos parar e vamos ouvir vozes estranhas. E aí nós vamos sair do centro da vontade de Deus. Davi poderia perder a bênção, mas ele não perdeu porque ele era segundo o coração de Deus. Ou seja, ele buscava. Davi não tomava nenhuma decisão sem buscar Deus. Para mim e para você. Será que na nossa família, nas decisões que nós temos que tomar, nós temos que parar para ouvir Deus? Que seja comprar uma casa ou um carro, que seja para fazer compra, o que for. Será que eu e você estamos submetendo as nossas vidas? Tudo que nós temos que fazer, nós precisamos da direção de Deus. Amém? E aqui nós vimos Davi tomando essa atitude. Ele espera o tempo de Deus. Irmãos, ele sofreu. Ele foi humilhado. Davi foi abandonado. E sabe o que eu aprendi interessante? Que mesmo quando Davi teve que fugir para a caverna de Adulão, 400 homens endividados foram estar com ele, a sua família. Mesmo lá onde ele não poderia oferecer nada de material, as pessoas queriam estar com ele. Sabe por quê? Porque ele tinha alimento do céu. Ele tinha alimento de Deus. Meus irmãos, nós podemos passar, mas se nós tivermos alimento do Senhor, o Senhor vai renovar as nossas forças. Cada dia o Senhor está comigo e com você. E Ele vai nos encorajar a seguir em frente. Pergunta difícil, mas creia, Deus está conosco. Ele ainda não escreveu a última página da minha vida e da sua vida. Esse é o Deus de milagre. Eu tenho uma boa notícia nessa noite. Esse Deus de milagre está aqui. Ele escuta o meu, o seu clamor. Essa chuva não pode impedir, esse teto não pode impedir. Os céus estão abertos sobre este lugar. Eu creio que o milagre de Deus está para acontecer na nossa vida nesta noite. Porque é o Deus que realiza o milagre, que realizou o milagre na vida de Davi, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. O Senhor Jesus, que é o mesmo ontem e hoje será eternamente, diz para mim e para você: não desista da sua família. Creia. Creia que o milagre vai chegar. Aleluia. Aleluia. Obrigado. Ele se dedica. Ele não usa da autoridade dele. Ele entrega diante de Deus. Ele espera o tempo de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que é difícil para a gente, ouvir o sim de Deus é maravilhoso, né? Ouvir o não, a gente fica um pouquinho empurrado, mas tem que aceitar. Mas quando Deus vem para você e fala: é complicado. É onde nosso caráter está sendo trabalhado pelo Senhor. Ele assume o trono. E eu queria estar fechando esta palavra. Os homens que estão, homens de valor. Obrigado, Deus. Obrigado. Precisamos ser homens nas nossas atitudes diárias. Precisamos amar as nossas esposas. Davi foi segundo o coração de Deus, mas Davi errou. Ser segundo o coração de Deus não significa que estamos isentos de errar, de pecar.
Mas só que Davi tinha algo que muitas vezes eu e você, homens, endurecemos o nosso coração. É reconhecer quando erramos e pedir perdão. Davi adulterou, mas ele reconheceu, ele pediu perdão. As consequências veio. Verdade. Mas nem, se você pode analisar a palavra depois, ele não errou mais nesse pecado. Verdade. Sede santos, porque eu sou santo. Nós precisamos santificar a nossa vida a cada dia. Então, dentro dessa biografia de Davi, nós vemos nele, segundo o coração de Deus, fé, humildade, devoção. Vocês sabiam que Davi escreveu 73 salmos? Poeta. Interessante que cada vez que ele passava por um, o Salmo 23 diz o quê? O Senhor, ele sendo perseguido, tinha todo mundo abandonado, mas ele grava: o Senhor é o meu pastor. Aleluia! Palavra aqui para você: o Senhor é o nosso pastor. Glória! Nós não estaremos sozinhos. O Senhor nunca vai nos abandonar. O Deus Emanuel, o Deus conosco, está comigo. Glória a Deus! Tenha fé, tenha autoridade. Determine a vitória sobre a sua vida e sobre a sua família. Não aceite mais ser joguete na mão do diabo. Entra com autoridade na tua casa nesta noite. Vai expulsando todo o mal. A palavra diz que toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus. Ele delegou a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor Jesus? Quem é a igreja do Senhor Jesus? Nós temos a autoridade do Senhor para profetizar a vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E todo mal tem que bater em retirada, porque é onde entra a presença de Deus. Todo mal tem que sair. Você pode aplaudir e glorificar a Deus. Ele teve responsabilidade como líder, ele liderou a nação. Homens de valor, lidere a sua casa. Busque sabedoria do Senhor. Nós temos essa autoridade de Deus. Então, ore a Deus, busque. Converse com suas esposas, que são. Vocês são? Mulheres? Sabe? Interage os seus esposos. Sabe o que nós homens precisamos? Quando você chega com o seu esposo, mesmo que esteja passando, você vai conseguir. Quando eu ouço da minha esposa isso, você sai assim, você sai. É isso mesmo. Você vai conseguir. Eu acredito em você. Você tem valor, você é inteligente. Eu vou ouvir quem está lá fora. Eu vou ouvir quem convive comigo. Aleluia. Profetiza sobre a vida do seu esposo. Obrigado. Ele é bênção. Foi com ele que você fez aliança. Os filhos também. Profetiza. Eu ouço direto dos meus filhos. Essa semana eu vi: pai, eu tenho orgulho de você. Eita, glória. Bom demais, filhos. Pais, eu te amo. Fala isso para o senhor. Está aí, seu filho e sua esposa. Vou falar isso, depois exercitar. Vira para quem está do teu lado, se é seu esposo, sua esposa, filho, que for. Profetiza. Abençoa. Será um grande homem. Quem não quer que você faça isso é o inimigo de nossas almas. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Esse é o Jesus que nós seguimos e seguimos. Glória. Davi perdoou Saul. Olha que coisa. Perdoa quem te percebe, irmão. Libera perdão. Essa semana eu ouvi alguém falar assim: pastor, eu estava muitos anos sem falar com minha irmã, e depois que eu estava participando do vídeo de oração, Deus falou e eu fui pedir perdão. Escuta bem, perdão não é sentimento. Não espera sentir, você não vai sentir nada. Perdão é mandamento. Mas tem algo tremendo.
quando nós liberamos perdão, Verdade. gemas caem. Você se sente livre. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Eu creio nesta noite que muitas algemas podem cair, porque o perdão move o amor de Deus. Obrigado. É noite de tratamento, pastor. É noite de cura. É noite que Deus está tratando com as nossas famílias. E falando para cada um de nós. Homens, exerçam o seu papel como sacerdote. Mulheres, sejam sábias. Filhos, sejam obedientes. Famílias, sejam unidas. Família, busque a presença de Deus. Deixa manifestar a presença dele na sua vida. Que a sua casa tenha paz de Deus. Não é a ausência de problema, mas é a presença de Deus no meio dos problemas. Nos livrando, nos dando unção, autoridade, para que nós possamos exercer. Eu queria encerrar, mas eu queria convidar de novo os homens de valor aqui. Eita glória! Pessoal do louvor, eu não sei se o senhor chegou a passar para ele. Está doendo. Está todo mundo preparado para ele? Glória! Não. As esposas, os filhos, fiquem em pé. Homens de valor virados para lá da igreja. Pastor Flávio, antes de você também ficar nessa posição, vou ficar aqui na frente. Isso não é outra igreja. Você pode passar. Não sei que Deus está nos lugar. Homens de valor. Homens que querem buscar ser segundo o coração de Deus. Precisamos buscar esses princípios. Precisamos amar as nossas esposas. Precisamos amar os nossos filhos. Deus tem algo especial para as nossas vidas. A sua família está aqui, ó. Essa foi a melhor família que Deus deu. Aleluia. É a sua família. Lute por ela. Ore por ela. Se dedique a ela. Porque foi Deus que te deu. E se nós queremos ocupar a posição de honra e autoridade, nós temos que ser submissos. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que ser o primeiro a buscar a presença de Deus. Aleluia. Deus está levantando uma nova geração de homens de valor. Que não vão temer o inferno, mas vão se levantar com unção e autoridade. Aleluia. A porta do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Aleluia. Estenda as suas mãos. Enquanto os irmãos não estão cantando esse louvor, vocês, mulheres, filhos, orem pelos seus esposos. Abençoe a vida deles. Porque eles são bênção na sua casa. De tudo aquilo que Deus tem que cumprir através da vida deles, Deus é fiel para cumprir. Em nome de Jesus.
foi o primeiro. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus do Senhor. Glória a Deus, podemos nos assentar.